Agenda positiva. É uma maneira de você desviar o noticiário para o assunto Paquetá e falar-se menos do Gabriel. Que bem ou mal é um assunto que é desconfortável para o Flamengo. O cara está encostado, não está jogando, não vai ser relacionado para o jogo de amanhã com o Cuiabá, por exemplo. E aí tem essa possibilidade dele ir para o Palmeiras. Então, eu acho que é uma espécie de agenda positiva. Você solta essa informação, vazaram essa história, né? Que o Flamengo vai tentar uma composição. E aí fala-se do Paquetá, esquece um pouco o Gabriel. Olha que mais adiante, olha, não vai ser possível, pode ser punido e tal. E aí o assunto morre. Eu acho que é isso que vai acontecer. Seria uma enorme responsabilidade se envolver nisso, que isso não é problema do Flamengo. Ele foi formado no Flamengo, mas não é jogador do Flamengo, é jogador do West Ham. E lá o que estão pedindo, inclusive, há quem peça, inclusive, o banimento. E aí é importante entender todo o contexto, né? Os sites de apostas são importantíssimos para a economia do futebol hoje, né? Times são patrocinados, o próprio West Ham é patrocinado por um site que aqui no Brasil não atua, chamado Betway, que foi onde teriam sido feitas apostas lá dos supostamente, né, conhecidos dele, esse rolo todo. E existem casos de jogadores que pegaram 10 anos, teve um cara que pegou 10 anos, mas são jogadores de terceira divisão, até de sexta, sétima divisão. Nunca houve um escândalo dessa magnitude com um jogador da Premier League. Então, vamos lá. A FA está pedindo a punição. A FA é a Football Association, que é equivalente à CBF lá deles, né? Pede a punição. A Premier League, obviamente, vai querer a punição, porque a Premier League é um produto valiosíssimo. Vale tanto que eles nem vendem já há alguns anos, né? Name right. Eles tinham um patrocínio da Barclays, né? Que é um banco, cartão de crédito, eles tiraram para valorizar a marca Premier League, mudaram toda a plástica, né? Puseram o leão e tal, e tiraram. Isso já tem uns 4, 5 anos. Ou seja, abriram a mão do dinheiro de um patrocinador master para não associar o nome de nenhuma empresa Premier League para ficar limpo, né? O nome Premier League, que ele ganha dinheiro demais com isso, não precisa. Quer dizer, já estão num estágio que nem querem vender name rights, olha que absurdo. E quanto valia aquilo, né? Quantas empresas pagariam uma fortuna para poder associar a competição. Se esse jogador não for punido, isso é péssimo para a Premier League, porque mostra o quê? Falta de credibilidade e tudo mais. O Tonali, que joga no Newcastle, foi punido. E o Tonali apostava, desde o Brescia, jogou no Brescia, no Milan, está no Newcastle. Ele apostava nas vitórias do time dele, mas ele não pode. E existe uma espécie de um manual de procedimento da Premier League, que é um documento público, fica de conhecimento público, para quem quiser acessar, que diz claramente que nenhuma das pessoas envolvidas no campeonato, no futebol, jogador, técnico e quem trabalha no clube, pode apostar e participar de aposta. Não pode, é proibido. Ponto. Então, eles ficaram aí 9 meses investigando. O que se comenta nos bastidores, você conversa com as pessoas que atuam nesse meio, que eles têm uma batelada de informações, né, contra o jogador. O jogador alega inocência, mas a carga que vem contra ele é pesada. Esses jogadores punidos, coisa de um jogo, 2 jogos, ele tem 4 jogos entre 2022 e 2023 em que ele é acusado. Ou seja, se os caras tiverem a convicção e provarem que houve isso, não é uma vez, é uma, a segunda, a terceira e a quarta. Olha só, o tamanho do... O problema dele é monstro. Ele pode ser banido do futebol. Ele pode ser banido do futebol ou até ter uma punição que pode significar o fim da carreira. Mais ou menos que nem... Não tem prisão perpétua no Brasil. Mas se o cara pegar 30 anos, mais 30, o cara vai morrer na prisão. Não vai sair nunca, né? Se não derem ele uma condicional, não vai ter condicional desse jeito. O cara matou várias pessoas, pegou 30 mais 30, vai morrer lá. É prisão perpétua, na prática, né? É o caso. Se ele pegar, de repente, 10 anos de gancho, como já aconteceu com um jogador lá na Inglaterra, ele tem 26 a 27, com 36, não volta mais a jogar. Até porque 10 anos sem jogar profissionalmente, você não consegue, você perde ritmo, você sai de forma, não acabou a carreira. Então a situação dele é muito delicada. É o primeiro caso desse tamanho que acontece na Premier League. O Tonali já trouxe isso lá da Itália, foi punido pela Federação Italiana e é diferente. O Tonali foi punido porque apostou na vitória do time dele. A vitória do time do Tonali não depende do Tonali, ele pode ajudar o time a vencer, mas ele não escolhe. Um cartão amarelo que você queira tomar, que é a acusação contra o Lucas Paquetá, você escolhe. É só você chegar a dar uma porrada no adversário, aí você vai tomar cartão. Se o juiz não der uma primeira, você dá uma segunda e vai tomar o cartão. Faz um gol, arranca a camisa. Ô, Paulo, o cara que foi punido lá, que pegou 10 anos, o cara falou, ó, eu tô de olho, o cara da 4ª divisão, o julgamento do Paquetá, porque eu fui muito menos e peguei 10 anos. Exato, acabou. Você viu ele falando? Acabou a carreira do cara. Então isso é uma situação muito delicada. O Flamengo tem a ver o que com isso? Por que vai se meter nessa história? E assim, é muita ingenuidade, acho eu, achar que a punição vai ser restrita à Inglaterra. Porque é óbvio que a FA vai pedir a FIFA para torná-la global. Não tem sentido, senão vira um prêmio. É como se o cara cometesse um crime num país, voltasse para o seu país de origem e vivesse normalmente trabalhando na mesma atividade profissional, tudo igual. Ah, você não pode trabalhar aqui, mas pode trabalhar. Tá bom, beleza. Vai ganhar bem no Brasil do mesmo jeito, vai jogar bola aqui, vai jogar na seleção.
Eles não vão aceitar isso. Porque se aceitarem isso, o que vai acontecer? Vai atrapalhar o negócio deles. E os sites de aposta que são interessadíssimos na punição, porque isso é ruim para eles. Isso é péssimo para os sites de aposta. Esse mercado Estão sendo lesados, né? Esse mercado todo que é o Paquetá punido. Ninguém fala isso abertamente, mas é o que acontece. Porque é ruim para eles. E se é ruim para eles, é ruim para os clubes, porque os clubes têm hoje, nos sites de apostas, importantes parceiros e patrocinadores. O próprio time do Paquetá. O executivo maior lá, o CEO da Betway, que patrocina o West, você acha que ele tá rindo, que ele tá feliz? Ele tá pé da vida. É óbvio. Ele é jogador do time que eu patrocino e se mete nessa enrascada, e aposta no meu site, os caras, que é o que estão acusando. Tudo isso, gente, na condicional. Né? Estamos falando na condicional. Se ele provar a inocência, acabou. Mas o que se comenta é que, assim, que há uma quantidade grande de provas, se comenta na Inglaterra, sai fartamente da imprensa inglesa. E a situação dele é delicadíssima, é muito delicada. Acho que o único argumento dele é que ele teria pedido para não jogar um dos jogos. A gente vai falar, tá, sobre essa situação do Paquetá ainda. Então o Mauro também concorda, né, Mauro? Que o Flamengo é um absurdo ir atrás desse jogador. Não tem nada que se meter nisso. Para mim, isso é agenda positiva. Soltaram essa, desviou a atenção do Gabriel, fala-se menos do Gabriel, porque começou a falar do Paquetá. Aí mais adiante vai chegar, olha, infelizmente, ele pode ser punido, não tem condição, nós tentamos, gostaríamos de ajudar o rapaz a trazer de volta, ele ajudaria o Flamengo, acabou e vai ficar por isso mesmo. Eu acho que é o que vai acontecer. Ontem eu estava lendo uma matéria que o clube inglês, o West Ham, quer um dinheiro. Você vai botar dinheiro no jogador que vai ser punido? Não tem sentido. É que nem o caso do Gabigol com o Palmeiras. Você não sabe se ele vai ser punido ou não. Qualquer negociação está atrelada a isso. Tem que ter uma cláusula que proteja o clube. E é ruim, né? Imagina você anuncia o jogador, aí dias depois o cara está punido. Vale para os dois. Olha, chegou aqui o Gabriel, tá legal, bacana, Gabigol, né? Aí daqui a pouco está punido. Vai ficar até abril sem jogar. É um negócio broxante, a mesma coisa para Paquetá. Não joga nunca mais, vai ficar tantos anos sem jogar. Velho Vamp, Paquetá tá quase que claro para todo mundo que ele vai ser punido. Você tem que concordar comigo, o cara tá no auge da carreira, ele ia aceitar sair da Inglaterra, onde ele recebeu uma proposta de 100 milhões de euros de Manchester City não, quero voltar pro Brasil. Se não tem nada desse problema, ele já tava no City há um ano atrás, né? É claro! E outra, o West Ham não ia querer se livrar dele. Ia vender casa. Porra! O West Ham vai estar louco pra vender. Agora, é o que a gente falou aqui, né? É até um absurdo. O Flamengo mais o Mauro tem essa teoria. E esquece o assunto do Gabigol, porque agora se fala muito, né? Já saiu de novo notícia que o Gabigol vai pro Palmeiras, que o Palmeiras vai ficar interessado no Gabigol, mas pra levar no fim do ano. Ou seja, é o Flamengo, claro, não dá mais pro Gabigol continuar no Flamengo, mas é o Flamengo perdendo seu principal ídolo dessa geração pro seu principal rival dessa geração. Ou seja, o assunto do Gabigol dá uma fugida desse assunto, de acordo com o Mauro. Você concorda? Dependendo do que o Brasil faça amanhã, o assunto vem à tona de novo, né? Se o Brasil é eliminado, o Paquetá tá livre, vai estar de férias, não vai ter o que comentar, vai vir à tona. Mas eu acho difícil também o Paquetá escapar dessa, porque a gente também tem contrato com o site de aposta, né? A gente é jogador de propaganda. Os caras já falaram pra mim. E isso que o Mauro falou, os caras do site falaram a mesma coisa. Porque parece que é o site que tá fazendo a mutreta. A mutreta. Os caras querem provar que não é ele. As pessoas entendem dessa maneira. Esse que é o ponto. Na verdade, quando isso acontece, não sei se o Paquetá fez, sempre na condicional, fazer ressalva, né? Porque acusam ele de ter forjado situações para levar vantagem. E aí é o site que perde o dinheiro. Exatamente. Porque foi o site que perdeu aí os 600 mil reais. Credibilidade, não é que é pior, né? Isso é pior. Credibilidade. E aí ferra. E o ponto de ter lá esse manual lá. Tem um manual que diz, não pode fazer. Quer dizer, se ele fez, não tem desculpa, entendeu? A questão é ele provar a inocência dele. Que parece complicado diante da quantidade de elementos que os ingleses reuniram. E até demoraram muito por isso. Tem mais. Não se sabe quando vai sair esse veredito, né? Um comitê que faz o julgamento, cabe depois um recurso. E não sabe quando vai ser. Pode ser. É provável até que volte a temporada em agosto e ele jogue. Pelo West Ham, ele pode entrar em campo e jogar. E um belo dia vai vir a pancada. O Tonali pegou esses 10, vai voltar em agosto agora. Pegou 10 meses de gancho, depois fizeram um acordo. E é bom frisar, a diferença entre você... apostar na vitória do seu time. Você forjar uma situação para levar vantagem, algo que depende só de si, né? Que é levar um cartão, que é o que acusam o brasileiro. E o italiano não, ele apostou na vitória do time dele, mas também não pode. Ele tinha problema de vício em apostas. Inclusive, no acordo que foi feito com a Federação Italiana de Futebol,
ele tem que passar por uma espécie de reabilitação, tem que fazer aparições públicas falando do assunto, tem todo um viés educativo aí, ele aceitou. E o Newcastle pagou, acho que 70 milhões de euros, uma coisa assim, pelo jogador. Ele é da seleção italiana, não jogou a Eurocopa por isso, então estaria jogando. E não contou com o jogador, o cara ficou parado. E o West Ham está arriscado em ficar com esse prejuízo, pagou 60, 70 milhões pelo Paquetá, e poderia vender por 100, não vendeu e perde o jogador e fica no prejuízo. Tem isso também. Aí que vem a grande questão. Pode ser uma estratégia também para tirar ele de cena, para ver se de repente a bucha é menor. Tipo, tirou ele da Inglaterra, foi para o Brasil, aí de repente dá uma pena menor. Eu acho difícil que ele receba uma pena leve. Porque os caras não vão querer que o cara saia ileso, se ficar comprovado que ele cometeu esses deslizes. Eles não vão querer, porque eles vão querer o quê? Um exemplo. Olha aqui o que aconteceu com esse bonitão. Aí não se metam a besta. Não precisa nem falar. Todo mundo vai ficar calminho e evitar, porque é uma roubada. E, Mauro, o próprio West Ham, né, pode entrar na justiça com o Paquetá para ser reembolsado. Quanto? 60 milhões de euros ele pagou na contratação do Paquetá. Né? Aí o jogador é banido. Amigão, me pague aqui, ó. É um problema gigantesco que ele tem. Gigantesco. Não é pequeno, não. Por isso que eu acho que os caras do Flamengo sabem disso. Eu acho que isso aí é cortina de fumaça, viu? Criou um factório, está se falando sobre isso. Aliás, o Wesley recebeu, tá vendo aqui no site GE, o Flamengo recebeu proposta de 12 bilhões de euros pelo Wesley. Vai pra ontem. Do Bournemouth. Não aceitaram. Continuam negociando. Caraca! Porra, eu acho que o Wesley por 12 milhões de euros tava lindo. Eles vão tentar arrancar mais dinheiro dos caras, né? Uma proposta inicial de 12, que paga 12, paga 15, mas não é por aí. Aí é aquela questão. Flamengo e Palmeiras, quando recebem essas propostas, eles têm condição de falar, não quero mais. Ah, mas não tá bom, então não leva. Outros clubes aqui no Brasil, quando aparece qualquer caramingual, o cara já vende correndo porque precisa pagar salário atrasado, pagar as coisas que não tá pagando. O próprio Wesley do Corinthians, se aparecer, Exato. nossa. Correndo ele vende porque precisa do dinheiro, desesperadamente.